Bom dia! Assim diz o Senhor para nós. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. O que significa ser uma criatura de Deus, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4? Significa ser uma pessoa que ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus. E por esse fato, ainda não é reconhecida pelo próprio Deus como seu filho. É reconhecida por Deus apenas como sua criatura. Pessoa, ser vivo, criado por Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, os que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses não são filhos de Deus. São apenas criaturas de Deus, como todos os seres vivos são, criados pelo Deus Criador, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque a todos os homens, a todas as criaturas, quantos o receberam, o Senhor Jesus, como seu único e fiel Salvador, Deus Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, como está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra no corpo de toda criatura de Deus. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula. E a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração de toda criatura de Deus. Como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque nós tomamos conhecimento que toda criatura de Deus é boa e não há nada do que rejeitar, quando seus pensamentos e intenções do coração são discernidos, são expostos, são declarados, sendo recebido com ações de graças, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Porque através dessas duas ações de graça, pela palavra de Deus e pela oração, é santificada a criatura que recebe o Espírito Santo de Deus, que é o poder de ser reconhecido por Deus Pai como filho coparticipante do seu Filho primogênito, Cristo Jesus, na salvação e na vida eterna, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Por que o exercício corporal do nosso corpo material para pouco aproveita? Mas o exercício, a prática da piedade, para tudo é proveitosa. Porque temos de Deus Pai a promessa da vida presente do nosso corpo material e da vida eterna do nosso corpo espiritual que há de vir, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Romanos capítulo 8, versículo 23. Porque não só ela, a criatura de Deus, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus habitando em si, mas nós mesmos, os que são considerados por Deus como seus filhos, porque temos as primícias, os primeiros dons do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção, o resgate do nosso corpo material, na salvação e vida eterna,
prometida por um Deus que não pode mentir, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 23. Oh glória! Jesus te ama, porque nós tomamos conhecimento que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar quando os seus pensamentos e intenções do coração são discernidos, são expostos, declarados, sendo recebidos com ações de graças? Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4? Porque através dessas duas ações de graças, pela palavra de Deus e pela oração, é santificada a criatura, aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, que é o poder de ser reconhecido por Deus Pai como filho, co-participante do seu Filho primogênito, Cristo Jesus, na salvação e vida eterna, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Amém? Glória a Deus. Aleluia.